Preparei uma super aula para vocês aqui hoje sobre caixinha de perguntas, sobre redes sociais e tudo mais. E na verdade não é somente uma aula, né? É um desafio. Para quem não me conhece, tá aqui pela primeira vez, né? Tá me vendo aqui na live. O meu nome é Thaís Fávero e eu auxilio pessoas a se tornarem especialistas em microblend, mesmo que estejam iniciando do zero. Mesmo que você já tenha feito um curso na área, porém se sinta estagnada. Então todo o conteúdo aqui do Thaís Tebori, todo o conteúdo do meu YouTube é voltado para auxiliar profissionais e aspirantes a se tornar profissionais a construir realmente uma carreira, né, de sucesso dentro da microblending. Por que eu tô fazendo essa aula aqui, trazendo esse assunto de caixinha de perguntas? Primeiro ponto, né? Pra gente se tornar uma especialista em microblend, pra gente conseguir atingir um nível mais elevado, pra gente conseguir faturar mais, pra gente ter mais um agendamento maior, pra gente ter uma agenda cheia, a gente precisa se conectar com pessoas. E essa conexão nos dias de hoje, principalmente, é o quê? Rede social. Quantas de vocês não tinham aberto os olhos para as redes sociais antes da pandemia? A pandemia, né, que aconteceu no ano passado e ainda tá acontecendo até os dias de hoje, ela veio mesmo para fazer isso aqui, ó. Abrir o olhar do pessoal para o quê? As redes sociais. As pessoas começaram a entender que isso aqui, ó, que vocês estão me vendo agora nesse exato momento, é uma oportunidade tanto de crescimento. E o que é a caixinha, né? Ó, como bombar a sua caixinha? O que a caixinha tem a ver? Conexão. O processo de venda do seu atendimento, o processo de alguém agendar um horário com você, ele vem através de uma conexão. E aí é por isso que eu sempre falo para vocês que é muito importante vocês o quê? Aparecerem, vocês começarem a postar conteúdo. Para quê? Para que outras pessoas comecem a se conectar com você. E aí eu separei aqui pra gente colocar na aula alguns pontos super interessantes. Deixa eu pegar aqui pra gente iniciar. Ó. Então, como é que vai funcionar? A gente tem um desafio Rainha do Tebori. Vocês vão conseguir participar aqui de uma palhinha do que acontece lá dentro do meu curso completo, do Rainha do Tebori, que são alguns desafios que eu lanço para as minhas alunas, né, do meu curso completo. Então aqui no Instagram vocês vão conseguir ver uma palhinha do que acontece lá dentro. Então como é que a gente vai começar, ó? Desafio 5 dias de conteúdo para a sua caixinha de perguntas, tá? O que é a caixinha de perguntas? Caixinha de perguntas é aquela caixinha que a gente abre na ferramenta dos stories. Então, quando você vai lá postar o story, você clica naquele quadradinho, tem localização, tem enquete e tem também a caixinha de perguntas, certo? O nosso desafio aqui é fazer com que vocês comecem a receber perguntas da audiência de vocês e comecem a criar uma conexão maior com as pessoas que estão do outro lado. Combinado? Eu vou tirar os comentários para que fique bem certinho, né, a artezinha que eu fiz aqui para vocês, e depois eu abro para perguntas e respostas e a gente conversa. Então, o desafio consiste em 5 dias de conteúdo a partir de hoje, tá? Então, você já vai poder sair daqui dessa live e já colocar em prática hoje esse primeiro conteúdo que eu vou passar para vocês, tá bom? Vamos lá, ó. Desafio Rainha do Tebori. Como que esse desafio irá te auxiliar a se tornar uma especialista em microblend e chegar ao seu 7 em 30? Se tornar uma especialista em microblend é você entender todas as nuances de uma especialista em alguma coisa. Quando eu falo especialista, é você ser especialista em teoria, em prática e em vendas. Venda é o coração da sua empresa. Não adianta você ter a melhor teoria, você ter a melhor prática e você não saber vender o seu peixe. Você precisa saber ter um posicionamento, né? Ter essa conexão com as pessoas que estão do outro lado, para que você comece a ser mais reconhecida, para que o seu trabalho possa ser reconhecido, para que você se torne uma referência, para que você aumente o seu faturamento, para que você chegue ao 7 em 30. O que é o 7 em 30? O 7 em 30 é um desafio que eu lancei para as minhas alunas do Rainha do Tebori, que consiste em faturar R$7.000 em 30 dias atendendo sobrancelhas. E como é que esse desafio aqui vai te ajudar, mesmo sem você ser a minha aluna, a entender uma palhinha aqui nessa live de como funciona a metodologia lá dentro do curso? Por que isso? Como é que esse desafio vai te ajudar?
é basicamente aquilo, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, se você não está sendo vista nas redes sociais, você não está utilizando as redes sociais a seu favor para as pessoas começarem a agendar procedimento com você, você não vai ser lembrada. E aí muitas vezes você fica se perguntando, né? Ah, mas a minha concorrente aqui da minha cidade tá com a agenda cheia, eu não tô. Ai, mas a Thaís, ela tem agenda cheia, eu não tenho. Mas o que será que separa essas duas profissionais de você? O que será que essas profissionais estão fazendo que você não está fazendo dentro do seu negócio? E na maior parte das vezes é a assertividade no posicionamento, tá? Então vocês vão entender aqui bem de forma prática como é que vocês vão colocar em prática. Então, ó, primeiro ponto importante. Se vocês quiserem ir tirando print, é interessante vocês irem tirando print das caixinhas para vocês seguirem depois para colocar em prática esse conteúdo, tá? O mais importante de tudo, a melhor estratégia para você começar a ter mais pessoas indo de atrás de você nas suas caixinhas, querendo tirar dúvida, interagindo com você é crie uma narrativa antes de postar a sua caixinha. Então, o primeiro ponto, a estratégia maior, vamos assim dizer, é você ter essa narrativa antes de você postar a sua caixinha. E aí, quero dar uma explicação sobre o que seria essa narrativa. Bom, vou de uma forma mais prática dar um exemplo. Vamos supor que nós não estivéssemos na pandemia e nós estivéssemos em, sei lá, uma feira de beleza. E vocês me vissem lá na feira de beleza, eu visse vocês lá na feira de beleza. Ou que a gente estivesse num restaurante, você com outras pessoas num restaurante, ou numa fila de banco, numa fila de lotérica que seja. Para que a gente consiga criar uma conexão, para que a gente consiga com que outras pessoas interajam conosco, nós precisamos o quê? Falar. Se você tá na fila do banco e eu tô logo atrás de você na fila do banco e eu não falar pra você, nossa, que calor, né? Nossa, mas tá muito corrido. Nossa, mas tá muito cheio. Nossa, essa fila vai demorar. Se alguém não der o início àquela narrativa, àquela conversa, àquela história, não terá história ou não terá narrativa, porque ninguém começa a falar alguma coisa. E aí o que acontece? Muitas de vocês vão no Instagram de vocês e só postam uma caixinha lá, né? Manda sua dúvida. Me manda sua dúvida sobre sobrancelhas. É muito invasivo para quem muitas vezes não tem conexão com você. Entende que muitas vezes para você entrar num papo fluido com alguém, você precisa o oi, tudo bem? Ou você precisa dar a abertura para alguém falar com você? É exatamente o que acontece quando a gente encontra alguém na fila do supermercado, na fila do banco. Entende? E o criar essa narrativa é você dar espaço para a pessoa que está do outro lado, para ela entender que você quer conversar. Então, nunca, se vocês estão iniciando, tá? Se não tem assiduidade nas caixinhas de perguntas, somente colocar a caixinha de pergunta ali. Porque dificilmente as pessoas vão te mandar uma pergunta. Porque você não criou uma narrativa antes com ela. Você não chegou e falou, oi, tudo bem? Vamos conversar. Diferentemente, por exemplo, de mim, né? Eu tô aqui no Instagram há 2 anos. Não vou falar que esses 2 anos eu abri caixinha de pergunta todo dia, porque eu estarei mentindo. Mas assim, nos últimos 3 meses, pelo menos, eu abro caixinha de perguntas nos meus stories todos os dias. Então, para minha audiência, para vocês que já me seguem por aqui, eu abro a caixinha, vocês já sabem que eu tô ali à disposição para ajudar, vocês já sabem que eu respondo, vocês já me veem muitas vezes como uma autoridade ou como alguém que vai conseguir sanar uma dúvida que você tenha. Por quê? Porque eu já instalei na sua cabeça que eu sou essa pessoa, que eu estou disponível para te ajudar. Mas talvez você não tenha instalado essa mesma percepção nos seus seguidores. E aí você não tem engajamento, e aí as pessoas não te mandam perguntas, as pessoas não interagem, as pessoas não votam. Então não é porque as pessoas não gostam de você. É porque muitas vezes você não deu abertura para as pessoas entenderem qual é que está sendo o seu trabalho dentro das suas redes sociais. E aí que a gente vem nesse ponto aqui, ó. Crie uma narrativa antes de postar a sua caixinha. Então, criar uma narrativa é sempre você
chegar e você dar abertura para alguma coisa. Por exemplo, né? Vamos criar uma narrativa. Vou dar já a dica da narrativa número 1. Vão tirando print, tá? Ó, narrativa número 1. Fale sobre a importância do design de sobrancelhas e erros comuns cometidos ao retirar os pelos em casa. Sempre quando você for fazer a narrativa, você vai usar o gancho para trazer conteúdo de valor, para aumentar a sua autoridade, para trazer conhecimento, para mostrar o que você sabe e para engajar, para causar conexão. Então, não é somente criar uma narrativa para esperar que alguém te mande uma mensagem na caixinha de perguntas. É utilizar a narrativa para tudo isso. Para fazer conteúdo de valor, para quebrar objeção, para elevar a sua autoridade, para criar conexão. Quando eu fale sobre a importância do design de sobrancelhas, o que é você trazer para os seus stories? Oi pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante aqui nos meus stories. Quero perguntar para você, né? Será que você sabe qual é realmente a importância de um design de sobrancelha na sua vida? Será que você já percebeu que o design de sobrancelha realizado por um profissional é diferente de uma limpeza que você faz sozinha na sua casa? Você já viu ou até mesmo você já cometeu algum erro ao retirar os pelos da sua sobrancelha sozinha em casa? Nisso, se você quiser encaixar uma enquete, sim ou não, você pode. Depois, né? Você fez essa narrativa. Nossa, vou mostrar pra vocês aqui alguns dos erros mais cometidos em quem tira as sobrancelhas em casa. Aí você vai lá no Google, você vai pesquisar algumas imagens de sobrancelhas extremamente falhadas, de sobrancelhas finíssimas, que geralmente são os erros comuns que as pessoas cometem, né? De fazer aquela sobrancelha de arco, deixa o início mais grosso, depois cavoca o meio da sobrancelha, que a gente sabe que é comum da gente receber dentro do nosso espaço. E aí você fala, olha, no próximo story eu vou deixar erros comuns. E aí você faz uma montagenzinha assim, com as fotinhos que você achar, 2, 3 fotos. E aí você fala, tenho certeza que muitos de vocês que estão vendo esse story agora ou já fizeram esse erro, ou já conheceram alguém que tem sobrancelhas assim, ou que já erraram na sobrancelha ao retirar sozinhas em casa. E aí, conhece alguém que já cometeu esse erro, ou você já cometeu esse erro? De que forma você consertou? E você coloca a caixinha. O que você fez? Conexão. Você mostrou que você tá puxando o assunto. Basicamente, a caixinha de pergunta é você fazer uma pergunta para alguém e esperar uma resposta porque você puxou assunto sobre alguma coisa. E o problema sempre que as pessoas não puxam o assunto antes de colocar a caixinha de perguntas. Elas simplesmente jogam as perguntas lá. Então, essa é a caixinha número 1 que vocês vão fazer. Podem fazer exatamente dessa mesma forma que eu falei, né? Nesse mesmo script. Vocês podem mudar, podem fazer da preferência de vocês, da forma como vocês preferirem falar, tá? Todas as caixinhas que eu colocar aqui, gente, não precisa de modelo, não precisa de foto com o cliente. São conhecimentos que você como profissional vai passar, tá? Então, mas eu não vou conseguir fazer porque eu não tenho cliente ainda. Fica tranquila. Você consegue fazer sim porque, isso daqui, a importância do design de sobrancelha, os erros comuns, você pode procurar na internet, as fotinhos do Google, e você vai utilizar do seu conhecimento para fazer essa narrativa, para puxar esse assunto. Então, printa aqui, que essa é a caixinha número 1 que vocês vão abrir. A caixinha vai durar 24 horas. Então, é basicamente uma caixinha por dia. São 5 dias consecutivos, tá? Depois de você fazer essa primeira caixinha, eu vou dar uma outra dica da segunda caixinha. Fale sobre o medo das cores da rena e explique como você trabalha para escolher os tons. Essa é uma outra narrativa principal que você pode utilizar para fazer a sua caixinha de perguntas. Então, você pode falar sobre o medo das cores da rena e você pode explicar como você trabalha para você escolher as tonalidades. E aí aqui a gente trabalha um conteúdo de quebra de objeção. E dentro desse conteúdo de quebra de objeção é sempre uma desculpa. Por exemplo, eu não faço rena porque vai ficar escuro. Não faço rena porque vai ficar parecendo piche. Não faço rena porque vai ficar preta. Tudo isso são objeções de clientes para não realizar o procedimento com você.
E aí aqui a gente vai trazer uma quebra de objeção e vai abrir uma caixinha de perguntas pra gente continuar o assunto. Então, ó, fale sobre o medo das cores da rena. Então, quando você vai falar sobre o medo das cores da rena, o que você vai trazer? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, como vocês estão? Nossa, hoje eu vou falar sobre rena por aqui. Eu sei que às vezes o assunto sobre rena na sua cabeça pode já remeter àquela sobrancelha preta. E aí, se você quiser, você até coloca uma fotinho da internet de uma sobrancelha bem escura. Mas ó, epa, calma aí. Quero te explicar que uma sobrancelha com rena não vai ficar preta, desde que a tonalidade seja escolhida da forma correta e seja aplicada da forma correta. E aí, ó, explicar como você trabalha para escolher os tons. E aí você vai trazer qual tipo de explicação? Que você não trabalha só com o tom preto, você tem o castanho claro, o castanho médio, que você avalia a tonalidade do pelo da cliente, aí você escolhe a cor de rena que você vai utilizar. Que, fora isso, você também dosa o tempo de aplicação da rena, ou seja, se deixar mais tempo, a rena vai ficar mais saturada, mais pigmentada. Se deixar menos tempo, ela vai ficar mais natural. Então, você consegue atender tanto aquelas clientes que gostam de uma sobrancelha mais marcadinha, quanto aquelas clientes que gostam de uma sobrancelha mais natural. E tudo isso, você vai estar o quê? Trazendo um conteúdo de quebra de objeção para o procedimento de aplicação de rena. E aí, no final, né, fez todo o conteúdo, falou, explicou, tudo bonitinho, você abre a caixinha de perguntas. E agora eu quero saber de você. Você já fez rena e não gostou? Ou você já viu alguém por aí que fez a rena e ficou muito escuro? Manda aqui na caixinha de perguntas pra mim. Percebem como a gente criou uma narrativa para alguém continuar o papo com você? Ou você ainda continua com medo de fazer rena? Se sim, qual o seu medo? Aí, a chamada para ação da caixinha, vocês podem escolher da forma como vocês preferirem. Sobre falar ainda sobre algum medo que pode ter ficado, alguma dúvida que pode ter ficado, ou se a pessoa conhece alguém, ou se a pessoa já passou por aquilo que você explicou, da sobrancelha ficar escura, ou muitas vezes, qual foi a sua experiência com rena? Conta aqui pra mim. Por que a pessoa vai tender a te mandar uma mensagem na caixinha de perguntas? Porque você puxou papo. Porque você se mostrou ali o quê? Interessada em saber o que ela tem pra falar. Tirem print. Essa é a segunda caixinha. Vão ser 5. Explique sobre formato de sobrancelhas existentes e o que cada um deles traz para sua fisionomia. Esse é um conteúdo que vocês podem buscar bem tranquilo no Google, no Pinterest, que vocês vão encontrar bastante explicação. E aí você pode falar sobre formatos de sobrancelha. Então, um formato mais reto, um formato mais arredondado, uma cauda mais caída, sobrancelhas mais afastadas, sobrancelhas finas, sobrancelhas grossas, sobrancelhas muito juntas, sobrancelhas extremamente arqueadas, né? Estilo um acento ali circunflexo. Você pode pegar não precisa ser todos, mas os principais formatos de sobrancelha e trazer exemplificando. Olha, uma sobrancelha mais reta não dá, né, para sua fisionomia um olhar tão marcante. Muitas vezes você pode ter um olhar mais caído por conta de você não ter o ponto alto. Uma sobrancelha mais arredondada tende a dar um ar mais infantilizado por conta do arredondado. Uma sobrancelha mais caída, que tem a cauda muito caída, é uma sobrancelha que trará uma fisionomia vai dar, né, pro seu rosto uma cara de mais cansada, um cansaço, uma tristeza. Uma sobrancelha que seja muito arqueada da forma errada, um acento circunflexo, pode te dar um ar de brava, parece que você tá sempre brava, sempre muito expressiva. Então você vai trazer alguns dos formatos, vai explicar o que cada um deles causa na fisionomia de quem tem. E aí depois dessa sua explicação, você vai trazer um conteúdo de extremo valor, você vai mostrar autoridades, você vai mostrar o que você sabe do que você tá falando, o que você faz. Você pode abrir uma caixinha de perguntas e você pode colocar lá qual é
o modelo da sua sobrancelha, qual é o formato da sua sobrancelha, ou o que você não gosta na sua sobrancelha, o que você mudaria na sua sobrancelha. Você se identificou com algum formato de sobrancelha? Abre a caixinha. Você puxou o assunto para que as pessoas pudessem interagir com você na caixinha de perguntas. Ok? Tirem print. Essa é a terceira ideia. Vão ser 5. Se vocês estiverem gostando, clica bastante nos coraçõezinhos aqui pra mim. Quero ver. Quarta ideia. Fale sobre os medos mais comuns ao realizar o procedimento de microblending. Dor, cor e desenho. Esse também, esse conteúdo anterior é um conteúdo de valor, ou seja, é um conteúdo de conhecimento que você vai trazer para suas redes sociais. Já esse conteúdo aqui, de falar sobre medo, é um conteúdo de quebra de objeção. Lembra, quebrar objeção é sempre quebrar uma desculpa que a sua cliente dá para não realizar o atendimento, o procedimento com você. Então, nesse quarto dia, você vai falar sobre os medos mais comuns ao realizar o procedimento de microblending. Então, você pode falar de dor, né? Você pode falar que você utiliza anestésico, como é feita a aplicação, quanto tempo dura a ação do anestésico, pode mostrar muitas vezes o anestésico que você utiliza. Se você tiver, um vídeo de você aplicando, mostra também. Se você não tiver falado, você já vai trazer a autoridade. Cor. As pessoas muitas vezes têm medo de fazer microblend por conta da cor, né? Tem medo de ficar muito escuro, tem medo de ficar laranja, tem medo de ficar azul, tem medo de ficar verde. Então você vai falar um pouquinho sobre as cores fantasias. E desenho. Às vezes a pessoa tem medo de fazer e mudar completamente o desenho da sobrancelha dela. Ficar muito grossa, ficar muito fina. Então trazer o seu conhecimento sobre essas maiores objeções para dentro dos seus stories e depois abrir uma caixinha de perguntas. E aí, ainda continua com medo? Qual o seu maior medo para você realizar o procedimento de micro? Ou, você venceu esses medos e fez a sua microblending? Conta aqui pra mim. Qual ainda é a sua dúvida sobre o procedimento de microblending? O que te impede de realizar o procedimento de microblending? Sempre o quê? Cutucando realmente com uma varinha ali, o que tá acontecendo com a audiência? Né? Por que a audiência não está comprando de você? Por que a audiência não está agendando horário com você? Quanto mais você se colocar ali de ouvidos abertos para entender o que é que está acontecendo, para ouvir sua audiência, mais feedback você vai ter e mais clareza você vai ter do que você vai precisar focar para vender mais. Porque aqui eu coloquei dor, cor e desenho. Mas pode ser que quando você abre lá a caixinha de perguntas e peça para a pessoa enviar mais algum tipo de medo, objeção, receio, que venha muito mais objeção do que essas 3 que eu coloquei aqui. E aí isso te traz clareza para você saber que tipo de conteúdo você mais vai trabalhar dentro do seu perfil, tá? Então essa é a quarta dica do quarto dia. E agora vamos para a quinta dica. Tirem print dessa. E aí, a nossa quinta dica. Comente sobre o atendimento que você proporciona para suas clientes. Esse aqui tem vários caminhos, tá? Então, comente sobre o atendimento que você proporciona para suas clientes. Aqui é válido para quem atende em casa, para quem atende em espaço, para quem atende a domicílio, para quem atende em salão, para qualquer lugar. Porque aqui você não vai falar especificamente a tecla, né? O martelo não vai ficar sendo batido em onde, e sim como, tá? Então, por exemplo, você pode falar, eu atendo a domicílio no conforto da sua casa, eu atendo na minha casa para te dar um conforto maior, eu atendo no salão, onde você vai ter um conforto maior, eu atendo num espaço localizado em tal lugar. Por quê? Porque aqui eu não quero que você fale onde, eu quero que fale como. Como que é o seu atendimento? O seu atendimento é com hora marcada? Qual é o seu diferencial? Né? A sua cliente ganha uma balinha, a sua cliente é tratada de alguma forma especial, o seu ambiente é climatizado, o seu ambiente tem um cheirinho gostoso, o seu ambiente é higienizado para o Covid, como que funciona, né? Quanto tempo é de atendimento? Então eu quero que você comente sobre como funciona o seu atendimento para suas clientes. Qual que é o seu diferencial? Qual que é
o charme daquilo? Por que eu tenho que ir em você e não com a outra profissional da esquina? É demonstrar o seu valor e não o seu preço. Aqui a gente não vai falar sobre preço. A gente vai falar do valor, da entrega, da entregabilidade, da experiência que a sua cliente vai ter. Se você quiser aqui mostrar a sua marca ou mostrar como você atende, mostrar o seu espaço, mostrar alguma coisa, você pode? Pode. E depois de criar toda essa narrativa sobre essa experiência, você tem alguns caminhos para você abrir a caixinha de perguntas, tá? Primeira dica, você pode abrir uma caixinha de perguntas falando o que pra você, e depois que eu te mostrei tudo isso, o que pra você é essencial em um atendimento na área da estética? Manda aqui pra mim na caixinha de perguntas. Outra dica, você já foi atendida por mim? Gostaria muito que você deixasse seu feedback, o que você achou do meu atendimento? Coloca a caixinha, mais direcionada para os seus clientes. E esse tipo de caixinha de você pedir feedback é prova social, que é um outro conteúdo que você pode usar como feedback. O que é prova social? Você vai começar a postar as caixinhas de perguntas de pessoas que foram até o seu espaço, foram atendidas por você e te deram um feedback. E aí, esse feedback é uma prova social para quem não é sua cliente. Então, sua cliente pode responder lá: nossa, fui super bem atendida, adorei o seu espaço e adorei o resultado que você deixou na minha sobrancelha. Alguém vai olhar e vai bater: uau, olha, ela fez isso com ela, poxa, ela vai fazer isso comigo também. Ou, nossa, eu adorei o seu atendimento, adorei a balinha que eu ganhei, adorei o bombom que eu ganhei, adorei a forma como você me recepcionou. A pessoa que está do outro lado, lendo aquele feedback, já pensa: nossa, mas eu quero ter essa mesma experiência que ela teve com ela. É ela que eu quero escolher e não a outra que eu sigo aqui. Tá? Uma outra vertente de caixinha de perguntas, né? Então a gente falou que não pode faltar, a gente falou de feedback. Você pode colocar uma caixinha de perguntas, por exemplo, você já passou por uma situação inusitada durante um atendimento na área da estética? Conta aqui pra mim na caixinha de perguntas. Um outro assunto que você pode puxar. Ou uma outra caixinha, por exemplo, você está falando sobre o atendimento que você proporciona para os seus clientes, né? Você pode falar, a gente perguntou o que não pode faltar. Você pode perguntar: qual a pior coisa que já aconteceu com você ou qual a pior coisa para você dentro de um atendimento de estética? E aí você vai ter uma pesquisa o quê? Imensa de dores, por exemplo, atraso, salão muito cheio, espaço muito cheio, demora para responder no WhatsApp. Você vai começar a coletar a informação da sua audiência para você entender melhor a sua audiência, tá? Essa aqui é a quinta dica, o quinto dia consecutivo, tá? E olha só, qual que é a meta desse desafio? A meta é receber uma resposta da audiência em cada uma das caixinhas. Então, uma resposta de alguém que te segue na caixinha do dia 1, uma resposta na caixinha do dia 2, uma resposta na caixinha do dia 3, uma resposta na caixinha do dia 4 e uma resposta na caixinha do dia 5. Por quê? Porque eu quero aterrissar vocês no chão. Eu não quero que vocês achem que colocando em prática vocês vão ter 300 mensagens. Não, isso daqui é para vocês começarem a causar a percepção dos seus seguidores de que você está disponível para responder. Só esses 5 dias vai ser o suficiente? Não, eu quero que você faça 5 dias para você sentir, para você bater essa meta de ter uma resposta por dia. E aí depois do 5º dia, você ter um quadro ali 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, dentro dos seus stories de você abrir uma caixinha de perguntas. Porque daí a sua audiência já está educada para fazer tudo isso. Tá? E aí, olha só. Quem topa executar esse desafio? Vou abrir os comentários aqui, porque eu quero saber quem topa executar esse desafio. Quero ver quem serão as executoras desse desafio aqui. Quem é que vai fazer? Eu vou fazer. Manda aqui pra mim nos comentários. Eu vou fazer. Por que tudo isso, gente? Eu quero que vocês
coloquem o pezinho na água. Eu não sei nadar, por exemplo. Então, por exemplo, quando eu vou entrar no mar, quando eu vou entrar na piscina, eu coloco, o pezinho na água para eu sentir. Primeiro para eu sentir se está gelada, primeiro para eu ver a profundidade de tudo isso, né? De como vai estar ali. Então, eu quero que vocês coloquem o pezinho na água, para vocês entenderem como funciona, tá? O que é interessante? O que vocês forem recebendo de resposta dentro daquela caixinha de perguntas que você abriu, você vai repostando e você vai respondendo, tá? Sempre criando uma narrativa de venda do seu atendimento. Então, por exemplo, se alguém te respondeu lá, tá? Quer ver, Vamos pegar uma aqui de novo? Do dia 1, Fale sobre a importância do design de sobrancelhas e erros comuns cometidos ao retirar os pelos em casa. Vamos supor que depois você foi lá e você abriu a caixinha de perguntas perguntando qual erro que já aconteceu ou se alguém conhecia um erro comum e alguém mande lá. Eu deixei a minha sobrancelha extremamente fina. Tá? Então, por exemplo, alguém te mandou isso. Qual que vai ser a sua resposta? Você vai responder conforme o seu conhecimento de como você pode melhorar uma sobrancelha fina. Então, por exemplo, como que a gente pode melhorar uma sobrancelha fina? Pode trabalhar com uma reconstrução, ou seja, a pessoa sempre vinha a cada 20 dias, 21 dias em uma designer de sobrancelha para que ela possa tirar os pelos corretos. Ou você pode realizar o procedimento de microblending, onde você vai cobrir todas as falhas e você vai conseguir aumentar um pouquinho a espessura. Ou podemos tentar fazer a rena, que muitas vezes não é o mais indicado, pela espessura da sobrancelha estar muito fina, tá? Então, o que te mandarem dentro da caixinha de perguntas, a resposta que te mandarem, você vai responder sempre levando o seu conhecimento e trazendo para que aquela pessoa fale assim, puxa, mas eu preciso ir nela porque ela sabe o que eu preciso fazer.